Howdy internet! E aí, como é que vocês estão? Estão de boa? Nessa onda de fangames para trazer pro canal, eu acabei me deparando com o que não é uma fangame, e sim um jogo original de RPG Maker feito por Temi Chang. Sim, a mesma Temi que participou da criação de Undertale, ajudando Toby Fox na criação de personagens, designs e etc. Ela fez um jogo de RPG Maker chamado Escape Chasm. Eu tentei pensar na minha cabeça qual seria uma tradução para Escape Chasm, mas eu não cheguei numa coisa mais concreta, já que Chasm significa abertura, brecha, sabe, fenda por aí, e Escape denota algo que escapou, tipo brecha que escapou, fenda que escapou, não sei. Olha aí a sua interpretação do que significa Escape Chasm. E eu vou deixar o link na descrição para se você quiser jogar esse jogo, vai ser o primeiro link. E o jogo é de graça, você pode somente baixar, mas você também tem a opção de contribuir com algo para os criadores do jogo, no caso a Temi Chang e parte para o Toby Fox, porque sim, o Toby Fox está envolvido na criação desse jogo, criando músicas para ele. Provavelmente esse pianinho que tá tocando aqui agora, ó, provavelmente também foi o Toby Fox que compôs, muito provavelmente, não sei, né? Eu sei que o nome dele tá envolvido na parte musical deste joguinho. E, tipo, eu baixei o jogo e contribuí com $2 para a Temi Chang, o que dá mais ou menos uns R$ 7 por aí, se for converter para nossa moeda. Mas chega de rolar, vamos jogar, né? Start. Loading. Pra constar, eu ainda vou estar com o nariz meio ruim por causa daquela gripe que eu falei, então eu ainda já tô melhor. O problema é só o nariz, tá ruim. Play Opening Movie. Tá, vai ter um filminho de abertura? Claro, por favor. Se for até pela imersão, até tiro a can aqui e deixo o filme rolar. E quanto ao resto dos filmes, não, pode deixar tudo, que é a experiência completa aqui. Eu vou até tirar a câmera e deixar rolar. Ok, estamos aqui. Eu não fiz nada no filminho, inclusive botei legendas, que é pra deixar a imersão completa. Ok, estou cansado de desenhar por hoje. Deixa eu ver, minha câmera não está na frente dos textos, não está na frente dos textos, beleza? Me pergunta onde mamãe e papai poderiam estar. Eu controlo o daqui. Ok, estou controlando. Eu posso me mover com cliques, isso é bom. Ok, isso é muito bom. Posso me mover com o mouse. Obrigado, Temi, por fazer isso, por programar desse jeitinho. O que é isso aqui? É uma cobra? É realmente um aquário com uma cobra. Melody parece doente. O que houve? Ela se recusa a comer. O que eu devo fazer? Temos que entender o que você passa aqui na vida dessa menina. O que é isso aqui? Uma pilha de roupas prontas para lavar, roupa suja. O que nós temos aqui? Tá, o roupeiro. Tá cheio de roupas dos seus pais emprestadas pra você. Uma fotinha. Ok. Uma foto de uma jovem você. Isso aqui é...
E esse caderno aqui? Ah, é o seu diário. O que você quer fazer? Today's entry. Eles não voltaram hoje ainda. Quando mamãe e papai vão voltar? Estou realmente solitária. Melody não está indo bem. Ela não come nada por alguma razão. Para passar o tempo, eu estive imaginando histórias que se tornaram tão vívidas. Foi por um momento eu esqueço da realidade e nessas histórias eu sou quem eu sempre queria ser. Valente, forte, sem medo, né? Vivendo livremente, vivendo numa floresta de maravilhas. O mundo dos meus sonhos. Eu inclusive tenho amigos. Nossa, que triste. Meu Deus. Mas no fim dessas imaginações, eu tenho que lembrar que esse mundo não é real. Nossa. E no fim do dia, eu tenho que lembrar que eu sou apenas eu. O eu que é patético, o eu que é covarde e o eu que é sozinho. Vai ser um jogo daqueles, hein? Ok, estou meio cansada. Gostaria de descansar um pouco. Não, calma, vamos explorar um pouco mais, menina. Vamos ver o que tem a oferecer aqui. Antes de você ir deitar. E nariz tá ruim, hein? Ó, vamos lá. Aqui tem uma foto. Foto de família. Um vaso. Tá, o quarto dos seus pais você não deve entrar. Vamos ver o resto da casa. Ó, aqui temos um negócio de casaco, temos mais quadros. Pintura de flores. Pintura de montanhas. Isso aqui é um telefone, é um telefone. Talvez eu deva tentar ligar para meus pais. Isso. Sem resposta. Porra! Pode estar ocupados. É isso, normal. Sala de estar. Calma. Antes de explorar a sala de estar aqui, provavelmente vou estar aqui a cozinha. Não, é um banheiro. Errei feio. Errei rude. Pia do banheiro. Ok. Eu tô explorando. Tem que conhecer todas as possibilidades aqui desse joguinho. Antes... Não, peraí. Vamos ver o que tem. Volta pra sala, minha querida. A TV. Parece que um desenho está prestes a começar. Você quer assistir? Vamos pro desenho. Vamos pro desenho. É isso aí. Eita porra, vamos lá. Tira a câmera. Caraca! Eu acho que eu nunca vi um RPG Maker com esse nível de cutscenes, tipo mini animações. Normalmente são sempre imagens estáticas. Tipo, todo parabéns a Temi por essa, hein? Um sofá confortável, aqui temos uma poltrona reclinável. Agora vamos ver o outro lado da casa. O outro lado da casa, estou apontando pro lado errado. Agora sim é a cozinha, aquelas cozinhas compartilhadas com uma sala, né? Vamos começar da geladeira.
uma geladeira, está cheia e é difícil decidir o que comer. Pia. Fogão. Tá, tem uma pintura acima do fogão. Você quer ver? Quero ver. É um cachorro na praia. O que é isso aqui? Tá, uma mesa de corte. Acho que eu tô vendo um rádio aqui. Isso aqui é um rádio, né? Isso aqui é um radinho. Mas não dá pra interagir com o radinho. Eu acho que a opção que sobrou é voltar pra cama. Nossa, não, eu posso ir mais pra cá. Tem uma escada. Tem um corredor pra cá. Tá, eu não quero sair. Eu quero escrever no meu diário, ok. Esse corredor pra baixo vai pra fora de casa. Mas essa escada aqui vai o quê? Vai pro porão? Tá, é um porão. Aqui é um espelho. É você. Linda. Você parece fofa hoje. Sim. E você é muita. Você é muito fofa. Máquina de lavar. Provavelmente isso aqui vai ser a máquina de secar. Exatamente. Um monte de caixas. Caixa pra caralho. Não sei por que tem tanta caixa, mas tudo bem. Opa, tem um papel ali. Ok. Pelo jeito é diário e cama, eu acho, né? Ok, vamos lá. Diário. Eles não voltaram hoje também. Quando eles voltar pra casa, estou solitário. Eu acho que já escrevi isso. Ah, não, já... eu já escrevi isso aí. Então pelo jeito, descansar. Eu só quero ver essas fotos aqui antes. Ah, são desenhos. Um monte de desenhos das suas imaginações. Um mundo que você sempre desejou viver. Sua habilidade não... Sua habilidade não está onde você queria estar ainda. Não são desenhos que você... com uma habilidade incrível que você queria ter ainda, mas você ainda está orgulhosa do que fez. Você sempre se orgulha dos desenhos que você faz. O desenho não precisa estar perfeito pra você ter orgulho dele. E vamos dormir então. Talvez amanhã isso vai melhorar. Ah. Papai dá um tchau, você vai pra escola, provavelmente, tudo você tem que ir pra escola. Todo mundo tem amigos menos você. Nossa, que triste. Você está sozinha. Imaginação. Muitos desenhos. E todo mundo indo embora. Por quanto tempo eu dormi? Vou olhar em volta e ver se eles já voltaram. Mas é isso, os pais delas, tipo... só saíram e nunca mais voltaram, foram comprar cigarro, o que aconteceu? Pelo jeito sem paz. Vamos ligar. Sem resposta. Vamos pra sala. Mesma coisa. Não, 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 não. Essa poltrona tava assim? Essa não é a nossa poltrona reclinável normal. Eles voltaram e mudaram a cadeira? Ah, é. Isso aí tá esquisito. Banheiro pra estar a mesma coisa. Quem é você, minha querida? Quem é você? Apenas um visitante.
Normalmente eles batem na porta primeiro, sim. Não queria ser chato, mas nada. Mas, pô, existe uma educaçãozinha, assim, uma privacidade, porque é uma casa e tal. Tem algo que eu possa fazer por você? Antes de eu chamar a polícia? Na verdade, não. Estou apenas aqui para observar. Ok, polícia? Call 911 right now? Observar? O que você está observando? Vai falar você. Você. You. Vai, manda um you. Ah, não mandou you. Estou aqui apenas para ver o que acontece. Ok, você é algum tipo de voyeur, minha querida? O que você quer dizer com isso? Sumiu. Não olha pra mim. Pra onde ela... Tá, a cozinha tá igual e eu acho que isso aí vai pro diário, hein? Chuta que isso aí vai pro diário. Oh, peraí. Tá, talvez eu deva bater e ver se eles voltaram. Knock knock. Sem resposta. Eu já olhei em volta e a gente tinha uma invasora voyeur. Olha como é que tá a Melody. Como é que ela tá? Melody não está se movendo mais. Pô. Ela morreu? Pô, agora eu tô triste, velho. Vamos, né? Escrever no diário. Tinha uma pessoa estranha na casa hoje. Eu não pude acreditar nos meus olhos. Eu não tinha certeza se era real ou não. A primeiro momento eu fiquei alarmada. Mas depois eu apenas imaginei ele. Melody parou de se mover. Eu acho... Melody é ele? Tá. Eu acho que ele está dormindo. Durmam, hein, papai, vamos voltar. Eu não sei o que fazer. Como é que eu ajudo ele? Ok. Ela quer deitar. Vamos lá, dorme aí, menina. Talvez vão voltar quando eu acordar. Sua vida está muito triste. Você devia estar preocupado com isso. Tá, anos se passaram e ela continua lá mesmo, tipo, sozinha, desenhando. Nossa, me identifica um pouquinho. Me identifiquei um pouco com essa vida de solidão de desenhista solitário. É um pouco triste, na verdade. Papais e mamães eles não voltaram, ou voltaram, não sei. Ok. Por favor, ajude ela. Por favor, me ajude. Tá porra, viado. Melody não está se movendo mais. A cobra não se move de jeito nenhum mais. Os desenhos estão iguais. Opa, tem um desenho a mais aí. Vários desenhos de suas imaginações num mundo que você sempre desejou viver. Ok. Ela não questionou o desenho, será que ela mesma fez aquele desenho? Vamos lá. Vamos bater na porta e... sem respostas. Vamos olhar em volta. Provavelmente mais alguma coisa vai mudar na casa. Aqui nada. Vamos lá, na sala. Tá outra cadeira. A cadeira mudou de novo. A cadeira tá de volta. Tá, no banheiro.
Banheiro tá a mesma coisa. Tem desenho? Vamos lá. É a TV. Assistir a TV? Vamos assistir a TV. Eu vou tirar até a câmera aqui. E não aconteceu nada. Tirei a câmera à toa. Tipo, você está muito assustada para ligar a TV. Ué? O que tá rolando, velho? Tá, eu vou no porão por último. Quero ver a cozinha. Tá, a cozinha tá normal. Vamos no porão. Um monte de caixa, tá igual. E será que dá pra sair? Eu não posso fazer isso. Vai sair. Dá sim. Do lado de fora. Que isso, velho? Que mundo é esse? O que está acontecendo? Que vista maravilhosa. Eu recomendo você voltar. Ele tá certo, eu deveria voltar. Mano, o que aconteceu com o mundo? O que foi isso? O que tá acontecendo? Eu sabia que eu não deveria ter saído. Normalmente isso não acontece, tá? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Estou com tanto medo. Onde está mamãe e papai? Onde eles poderiam estar? Diário! Tá, os desenhos estão do jeito que eu acordei. Tá, eu fui pra fora e tentei dar uma olhada tentei procurar por mamãe e papai. E o que eu vi? Meu coração está acelerado. Algo está errado. Tudo parece distorcido e destruído. Eu não sei o que fazer. O que eu vi era realmente real? Realmente real. Nossa, parabéns, Pedro. Parabéns pela sua incrível tradução. Um homem estranho estava lá também. Ele estava olhando para o caos e parecia que ele gostava. Ele disse que eu deveria voltar e então desapareceu. Quem é ele? Se eu ver ele de novo, talvez eu deveria perguntar: onde estão minha mãe e meu pai? Ele poderia saber? Onde estão minha mãe e meu pai? Eles se machucaram? Será que eles precisam de minha ajuda? Eu não sei o que fazer. Minha mente está confusa, acelerada, eu estou assustada e preocupada. O que eu devo fazer? E ela quer dormir. Vai lá, deita lá, minha querida, deita. Opa. Ai. E eu me pergunto quando é que eu vou me curar completamente desse resfriado, porque tô cansado de ficar toda hora com o nariz. Eita cacete, opa. Quem é você? Eu deveria... Tá. Meu olho não está se movendo mais e... Não tem música. Está sem música. Algo está diferente. Puta que eu... O que está acontecendo? Eu preciso achar mamãe e papai rápido. Mano, tá tudo distorcido.
Que merda é essa, velho? Ó, essa aqui é a cadeira antiga. A cadeira que não era pra estar aqui. A TV tá quebrada. Deixa eu sair de casa, né? Ô, peraí, pronto. Maluco do céu, você tá maluco? Opa, agora tem duas máquinas de lavar? Não é mais uma dryer? Tá bom. Não quer... Ah, ela tá com medo de sair. Tá justo, justo. Compreensivo. Cara... Tem um boneco aqui no chão, é isso? Onde essa boneca apareceu? Não é minha boneca, mas parece familiar por alguma razão. Pegar. Uma cadeira pequena. Peraí, vamos lá. Deixa eu dar aquela explorada mais cuidadosa. O espelho tá destruído. Máquina de lavar. Isso era pra ser uma secadora, virou outra máquina de lavar. O sofá tá rasgado. Alguns dos seus desenhos nessa parede. O banheiro está destruidaço. Peraí, deixa eu ver se ela sai. Não. Ela não quer sair. É uma foto de família de você e você. Algo muito errado não está algo errado não está certo. Tá, eu não posso voltar ainda. Eu tô tentando descobrir o que eu tenho que fazer. Ah não, ó, aqui no quarto dos pais, ok. Mais distorcido que o normal. Nossa, tô ficando com labirintite olhando esse quarto. Nossa, ela tá andando bem devagar, hein. Deixa eu ver, um diário aberto. A página anterior. Deixa eu ver mais a última página, sei lá. Tá, essa é a letra da mamãe. Se você achar esse diário, minha pequena estrela, é pra você, eu acho. Me desculpa, eu não posso... eu não pude dizer pra você o último adeus. Eu sei que você ainda não encontrou a sua confiança ainda. Mas eu sei que lá no fundo dorme uma garota forte e valente. Eu desejaria que a gente pudesse ver... Que a gente pudesse ser capaz de ver você crescer. Se você achar isso, por favor, siga em frente sem a gente. Eu acho que é tarde demais pra gente. Nossa senhora, não! Eu desejo de todo o meu coração que a gente possa se encontrar de novo, em outro tempo, em outro lugar. Por favor, saiba que a gente te ama muito. Aconteça o que acontecer, nós nunca iremos esquecer de você. Estou orgulhosa de ser sua mãe e estou orgulhosa de você, minha filha. Oh. Ou isso é... Não pode ser. Não. Eles devem estar em algum lugar. Eu preciso achar eles. Eles precisam de minha ajuda. Eu tenho que ir. Poxa, agora ela vai sair. Eu tenho que achar eles. Eu
Eu vou chorar. Ela tá chorando. Vai ser um jogo pesado, hein? A criatura foi pro meu quarto. Fala aí. Fala tu. É você. Sou eu. Você. Você sabe onde meus pais estão? Eu acho que você já sabe a resposta. Eles se foram. Para um lugar onde eles não podem. Para um lugar onde eles não são capazes de retornar. Não. Assim que as coisas são, você nunca será capaz de vê-los de novo. Nossa senhora, que filha da puta tu é, hein? Não, eu. Não. Isso não é verdade. Eles não se foram. Não. Bem. Eles podem ter ido deste mundo. Mas não é tarde para você salvar eles. Finalmente uma boa notícia, né, meu querido? Como? Desse mundo, sim. Não há nada que possa ser feito. Mas se você pretende ter uma chance, você pode ser capaz de achar um jeito de salvá-los. Existe um mundo além desse. Que você parece já estar familiarizada. Um mundo. Eu não sei o que é The Pais, não sei. Mas pelo jeito é um mundo que tem a ver com os desenhos dela. Parece que por causa dela você estabeleceu um elo para esse mundo. Não deve ser não deve ser difícil criar um caminho para você para lá. Então, esse mundo realmente existe? No entanto, quando passar por esse caminho, você não poderá retornar para esta vida. Você pode ir além sabendo que você nunca será capaz de retornar. Se não tem mais jeito de salvá-los, então eu não tenho escolha. Essa é a sua chance. Que fazendo isso, você irá lentamente perder todo attachment, todo o elo que você tem com este mundo. Isso inclui a memória dos seus pais. Com esse risco em mente, você vai seguir em frente? Você acha que, mesmo sem as memórias desse mundo, você será capaz de salvá-los, né? Eu poderia perder as memórias de mamãe e papai? Não. Essas memórias, elas são tudo pra mim.
Stay behind, ou seja, fique aí. Ou seja, não avance e você será capaz de se agarrar a essas memórias pra sempre. Nesse Endless Abyssal Chasm, nessa brecha abissal sem fim. Como é que eu poderia salvá-lo se eu não me lembrar deles? Que tipo de opções são essas? Você sabe por que isso tudo está acontecendo? Você sabe qual é a causa disso tudo? Eu acredito que sim. Deixa eu ver. A influência de um largo poder imparável. De um largo poder imparável. De um mundo que não está tão longe daqui. Tá, é o que está causando todo esse colapso no mundo por aí, blá blá blá. Eu entendo, tem alguma coisa separada, né? Alguma coisa imparável que a gente tem que parar. Esse mundo nunca esteve estável para começo de conversa. Talvez esse mundo já esteve colapsando desde o começo. Se tudo isso está acontecendo, por que você está aqui? Por que você veio para esse mundo sabe, que está decaindo? Curiosidade. Eu estava intrigado por esse lugar miserável, pelo destino desse lugar miserável. Ok, eu estava intrigado pelo destino desse lugar miserável e vim pra ver o fim desse mundo. Hobby legal teu, né? E fiquei surpreso em ver que tinha alguém sobrando. Quer dizer que todo mundo se foi, só sobrou eu. Só sobrou a criança. Não tem muito tempo sobrando pra você. Se você permanecer aqui, você também será arrastada para as profundezas dessa brecha sem fim. Dessa fenda sem fim. Tá, você verá que você será incapaz de ficar acordada tanto tempo. Eu realmente não me importo com qual caminho você escolhe. Se você escolhe ir ou não. Ok, tem alguém que gostaria de retornar logo. Então esse vai ser nosso último encontro. E sua última chance de escapar daqui. Você vai deixar esse mundo? Sim. Eu tenho a opção do stay? Eu tenho a opção de ficar? Eu tenho essa opção? Mano. Tipo, são dois finais? Eu posso ir e seguir o jogo e ficar e ter um final? Eu vou ficar, só pra ver o final. Só pra ver no que vai dar, eu vou ficar. Stay. Eu não posso fazer isso. Que assim seja. Adeus. Então a Garota Solitária escolheu ficar no seu mundo deteriorante. Me desculpa, mamãe e papai. Eu não sou a garota forte que vocês pensaram que eu era, apesar de tudo. O tempo passou devagar e devagar. A consciência dela começou a desaparecer lentamente. E ela
para sempre iria sonhar com um mundo belo que ela nunca seria capaz de alcançar. É um final. Mano do céu, que final. Eu paguei pra ver esse final, né? Tipo, fui eu que falei, eu quero ver se eu paguei pra ver, né? Eu paguei pra ver esse final e é isso aí. Agora vamos fazer o outro final. Não, vamos no gol agora. Agora vamos no gol. Ok, eu refiz todos os passos. As coisas que eu fiz de importante, que eu acho que eram importantes, eu repeti tudo só pra chegar de novo nessa divisória de caminhos. E em vez de ficar, agora eu vou escolher ir e ver no que vai dar. Se vai dar pra logo pra outro final ou se a história vai progredir mais ainda. Gol. Eu vou. Eu preciso pegar essa chance. Se não tem mais outro modo de salvá-los. Talvez. Sim. No fundo do meu coração, eu terei certeza. Não. Eu farei certo com que vou segurar as memórias deles. Não tem jeito de eu me deixar esquecê-los. Você fez uma decisão sábia. Passe através dessa porta e não olhe para trás. Talvez a gente se encontre de novo algum dia. Talvez você seja até capaz de encontrá-la. Até lá, adeus. Ok. Vá na porta e não olhe pra trás. E se eu olhar pra trás? Não, não vou fazer isso. Ela olhou pra trás! Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Eu tenho um sentimento. Meu sonho e felicidade vai se tornar real. Um momento. No, tá. Meus sonhos e felicidade vão se tornar reais assim que eu passar por essa porta. Eu tenho que ir embora agora. Adeus, Melody. Adeus, mamãe. Adeus, papai. Eu nunca vou esquecer de vocês. E foi! E aí? Por Temi Chang. Tá, história e ilustração por Temi Chang. Animações por Temi Chang. Sound design por Fat Bird e também, né, e música por Toby Fox. Ela se tornou as coisas, ela se tornou o desenho que ela se tornou aquilo que ela imaginava e desenhava, é isso? Eu acho que mamãe e papai queriam isso pra mim. Para mim viver em um mundo brilhante. Mas eu ainda não consigo acreditar nos meus olhos. Esse mundo de fora, além de mim, é tão lindo. Fim. Ah. Tipo, agora ela tá. Ela foi pro mundo dos sonhos dela, é isso que aconteceu? Tipo, provavelmente ela vai esquecer das. Ela vai esquecer das memórias que fizeram ela, tipo, das memórias da mãe e do pai dela. Só que ela agora vai ver no mundo que ela sempre sonhou. Simbólico, profundo. Oh, eu tô controlando esse gatinho aqui. Isso aqui é a Temi, não é? Bom trabalho, você achou a sala secreta. Você deve ter algumas perguntas, certo? Sim.
Quem é você? Eu sou o Temi. Sabia? A criadora desse jogo. Eu desenho, ilustro, faço os pixel art, animo, escrevo, eu acho. Tá, eu fiz os efeitos sonoros usando um programa fofo, é isso? Aqui o programa Behold. Por favor, me contrate se eu... Me contrate se precisar de trabalho. Então, ó, se você estiver fazendo aí um jogo e precisa de uma ilustradora pra fazer pixel art, Temi Cheng tá procurando emprego, tá? Você tem alguma outras perguntas? Isso é direcionado a você. Isso é o nome do jogador aqui. Porque eu sou um gato. O que aconteceu com a garota solitária? Quem era o demônio? O que aconteceu com a garota solitária? Essa é provavelmente a parte confusa. Ela foi para o novo mundo. However, ok, porque ela estava influenciada pela anormalidades do mundo decaindo, né? E ela virou um demônio. Essa é particularmente a premissa do jogo a premissa do jogo que eu quero fazer em seguida. Ah, ok, gente, fica esperto. Isso aqui é meio que uma ideia base de um jogo que a Temi pretende fazer na próxima. Provavelmente um jogo completo, um jogo grande. Estou chutando. Ok, mas esse game é muito mais ambicioso e eu não sei quanto tempo vai me tomar. Tal qual Deltarune, com o Toby Fox, né? Não esperem, só saibam que existe esse projeto aí. Espero que você possa vê-lo algum dia. Eu vou ficar de olho, Temi, pode deixar. E vocês também, fiquem de olho nesse jogo futuro da Temi aí. Eu acho que ela prefere estar nesse caminho de qualquer jeito. É realmente um novo começo pra ela. Sim, eu gostei desse final. Então é muito similar ao que ela sempre desejou ser de qualquer jeito. Funcionou! Meio que funcionou. Ok. É a bonequinha lá. Uma porrada de caixas. Aí, Temi, mais perguntas. Por que eu sou um gato? Você sempre foi. Obrigado! Tá, quem era o Homem-Demônio? Pense nele como um anti-herói. Meio que. Mas ele não é realmente uma boa pessoa. Tá, quem é o personagem a qual ele estava se referindo? Tá, a pessoa que ele quer retornar é Yoki. Ela vai ser a personagem principal do jogo que eu quero fazer em seguida. Ah, vai ser um... Tá, ok. Boas informações. O personagem que está causando tudo. Você vai encontrá-la um dia quando eu terminar esse jogo. Espero. Última pergunta, só pra não ficar fazendo todas as perguntas aqui. Tá, isso tudo está no jogo? Tá, isso é apenas como ser um jogo teste que eu fiz para aprender como o RPG Maker funciona. Então eu poderia fazer um jogo que eu realmente queria fazer. Eu imaginei, esse é um jogo teste para aprender a usar o RPG Maker para depois fazer um jogo de verdade. Espero que você tenha aproveitado de qualquer jeito. Sim, eu aproveitei, gostei. Eu tenho que fazer até os 2 finais e eu fiz os 2 finais. Tá, eu acabei me entrosando demais na história da personagem e acabei fazendo ela mais longa do que eu pretendia.
Era pra ser só um joguinho teste que se acabou fazendo realmente um jogão. Não é bem um jogaço, depois de aqui jogar em 1 hora. Mas foi divertido, foi realmente um jogo, uma experiência bacana. Eu me senti realmente preocupado em escrever na história desse tipo de... com esse tipo de tom e temas. Realmente era pesado, meio triste, né? Realmente espero que não tenha incomodado você muito. A mim não. Diga aí vocês. Me desculpe se eu fiz. Tá perdoado a TMI. Vejo você depois. Cara, gostei. Me diverti. Foi uma experiência bacana realmente esses 2 finais. Um final... tecnicamente, os 2 finais meio que funcionaram, já que num final ela virou um demônio e foi para o mundo que meio que era o mundo dos sonhos dela. E no final, onde ela decidiu ficar, ela, entre aspas, vai ficar pra sempre no mundo dos sonhos. Meio que, tipo, ela vai estar pra sempre... Ela ficou pra sempre dormindo e a consciência dela se perdeu na imaginação dela, né? Então... eu prefiro o final onde ela vira o demônio e vai pro mundo, literalmente vai pro mundo dos sonhos dela, do que ela ficar realmente sonhando pra sempre porque o mundo foi devastado e a consciência dela se perdeu. Mas gostei, foi uma boa experiência e eu estou agora muito curioso, porque eu não sabia que a Temi estava querendo desenvolver um jogo, realmente um grande jogo. A gente sabe que o Toby Fox está fazendo o Deltarune, e agora é bom saber que estamos com uma outra obra de Temi Chang em RPG Maker, porque... vamos combinar, por mais que as obras do Toby Fox sejam foda pra caralho, essas animações, as animações da Temi Chang e Pixel Art são muito bonitas pra caramba, né? Tipo, em questão de arte visual... bati no microfone. Em questão de arte visual, isso aqui passa do Undertale, realmente. Mas de qualquer jeito, pessoal, comente o que vocês acharam. Se quiserem jogar, como eu falei, o link tá aqui na descrição. O jogo é de graça, você pode baixar o jogo de graça. Ou se quiser, você pode colaborar com algum valor mínimo para a Temi. De qualquer jeito, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até mais!